Bom dia, pessoal. Vamos resolver umas questões aqui que eu separei de um simulado de noções de direito penal, questões da professora Priscila Silveira e questões de direito processual penal. A gente vai fazer esse simulado aqui até onde der, tá certo? Vamos fazendo umas questões, depois eu faço outro vídeo terminando o simulado todo. Vamos lá. Uma lei penal editada em 2023 tipificava determinada conduta como crime. Uma lei penal em 2023 tipificava determinada conduta como crime. Em 2025, nova lei descriminalizou completamente essa conduta. Tá vendo? Então ocorreu aqui, no caso, o abolition crimes, né? A respeito da aplicação da lei penal no tempo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A nova lei não se aplica aos crimes praticados na vigência da lei anterior. Isso daqui está errado, né? Não se aplica, porque ela causa benefício ao réu, entendeu? Então ela retrocede. Então, letra A, falso. Vamos para a letra B. A nova lei se aplica retroativamente a todos os casos, pois beneficia o réu, conforme garantia constitucional de retroatividade benéfica. Letra B, correto. Tá certo, pessoal? Porque quando a lei penal ela beneficia o réu, ela retrocede. Então, a lei, no caso, ela é proibida a retroatividade quando ela é em malefício ao réu. Vamos para a próxima questão. Questão de número 2. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom aqui, para a gente ficar melhor aqui. Melhor assim, né? Tá muito pequeno. Bom, Maria viu um criminoso fugindo com uma bolsa roubada. Para recuperar a bolsa da vítima, Maria agrediu o criminoso. Ó, vamos vendo aqui os pontos, né? Ó, Maria viu um criminoso fugindo com uma bolsa roubada. Para recuperar a bolsa da vítima, Maria agrediu o criminoso com os meios necessários. Isso aqui é muito importante, tá certo? Ó, meios necessários e moderados, tá certo? Cessando a agressão logo que o criminoso foi contido. E ela parou a agressão, cessou a agressão logo que o criminoso foi contido, tá certo? Sobre a conduta de Maria, é correto afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. A conduta é ilícita porque Maria não era autoridade policial. Errado. Tá certo? Porque Maria, aqui no caso, ela estava agindo em legítima defesa de terceiro. Tá certo? Então, isso é o que tipifica a lei, né? Que vai ser uma excludente de ilicitude, no caso. Então, a conduta não é ilícita. Letra B. A conduta é ilícita porque utilizou violência. Errado. Ela não é ilícita, ela utilizou violência sim, mas foi os meios necessários e de forma moderada que ela usou, entendeu? Então esse daqui também está errado. Vamos, essa e essa já é errado, né? Vamos lá. A conduta não é ilícita, até aqui está certo, né? Pois há excludente de ilicitude por legítima defesa de direito alheio. Essa é o nosso gabarito da questão, tá certo? Vamos para a próxima questão. Número 3 aqui. Aqui em cima. Vamos lá. Pedro, portador de transtorno mental grave, diagnosticado, durante um episódio psicótico delirante, praticou roubo, convencido de estar recuperando bem que havia sido roubado. Perícia constatou que Pedro não conseguia compreender, isso aqui é muito importante na questão. A perícia constatou que Pedro não conseguia compreender o caráter ilícito de sua conduta e não se comportava de acordo com esse entendimento. Tá vendo? E isso caracteriza o quê? A inimputabilidade, tá certo? Da pessoa. Vamos tentar resolver as questões agora. Letra A. Pedro será condenado com pena reduzida? Não, Pedro não será condenado, porque ele, no momento da ação, ele foi considerado inimputável, tá certo? Pois ele não entendia e não conseguia compreender, como fala aqui, compreender o caráter ilícito de sua conduta. Questão letra B.
Pedro será absolvido de forma imprópria e submetido à medida de segurança por ser um inimputável. Essa daqui é a questão correta, tá certo? A letra B. Ele vai ser submetido à medida de segurança pelo juiz, tá certo? Porque ele não vai ser submetido à medida de prisão, porque ele era o inimputável no momento, tá certo? Letra C. Vamos responder as outras, Pavel. Responde criminalmente, pois praticou ato típico e ilícito. Não. Responde falso. Não responde criminalmente, porque ele era um inimputável, tá certo? Vamos logo para a próxima questão. 4, né? Para a gente não perder tempo aqui nesse simulado. Vamos lá. Questão 4. Um indivíduo foi condenado a 2 anos de reclusão em 2015 por roubo. A sentença transitou em julgado em 2016. O condenado faleceu em 2024, sem ter cumprido a pena. Sobre a punibilidade nesse caso, ó, se ele faleceu, então extinguiu a punibilidade, entendeu? Não tem mais o que fazer, né? Mas vamos responder. Letra A. A pena pode ser cobrada de seus herdeiros? Não. A pena é um princípio da intranscendência da pena, entendeu? A pena não pode passar da pessoa do condenado. Letra B. A punibilidade se extinguiu pela morte do agente. Essa é a correta, tá certo? A punibilidade se extinguiu pela morte do agente. Pronto. Morreu, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca, tá certo? Então, pronto, não passa para ninguém a pena. Agora, o que pode passar é algum efeito civil, né? Se o caba devia alguma coisa, tá entendendo? Aí, de acordo com a herança que ele deixar, ele pode, os herdeiros podem utilizar essa herança para pagar, tá certo? No caso, isso só. Agora, criminal, não. Vamos para a próxima questão. Durante uma caçada noturna em área rural, João acreditando avistar um javali entre a vegetação, efetuou disparo com seu rifle, sem utilizar lanterna ou outro meio que permitisse melhor identificação do alvo. O disparo, contudo, atingiu outro caçador, certo? Que se encontrava no local sem colete refletivo, causando-lhe lesões corporais graves. Considerando as disposições do Código Penal acerca do erro de tipo, sobre erro de tipo, tá certo? Assinala a alternativa correta. Vamos aqui para as questões. Letra A. João responderá por lesão corporal dolosa, pois assumiu o risco de atingir qualquer pessoa que estivesse na área. Falso. Vamos para a próxima. Letra B. João não responderá por crime, pois o erro de tipo sempre exclui a responsabilidade penal. Falso também. Vamos para a próxima. Letra C. João poderá responder por lesão corporal culposa, caso se reconheça que o erro de tipo decorreu de imprudência e negligência. Se você verificar na questão, você percebe que foi o que ocorreu, entendeu? Ele não utilizou lanterna ou outro meio que permitisse melhor identificação do alvo, tá certo? Ele agiu com imprudência ou negligência, tá certo? Então, essa daqui, ó, ele poderá sim responder por lesão corporal culposa. Então, essa é a letra C. Letra D, ó, João responderá por tentativa de caça ilegal? Não. Falso. Porque a tentativa aqui teria que ser com dolo, né? Ele não foi isso. João será considerado inimputável, devendo ser submetido à medida... Não tem nada a ver com inimputabilidade. Vamos para a questão 6, né? Cadê? 6 aqui embaixo. Antônia recebeu legitimamente computador da empresa com a finalidade de exercer seus trabalhos com obrigação de devolver, tá certo? Meses depois mudou-se de estado e se recusou a devolver o bem, pretendendo tê-lo como seu, tá certo? O valor era 3.500. Sobre a conduta, cometeu furto simples? Não. Furto ela não cometeu, tá certo? Olha, porque o furto aqui, ela deveria pegar um negócio que não estava sobre a sua posse, tá certo? Então aqui ela não cometeu o furto simples.
Letra B. Cometeu apropriação indébita por receber bem legitimamente e depois se apropriar. Pode ser essa questão aqui. Ó. Vamos para as próximas. Cometeu furto mediante fraude? Não. Ela não cometeu fraude nenhuma para tentar cometer o furto, né? Porque fraude é quando a pessoa utiliza de algum meio ardil para tentar furtar a coisa. Entendeu? Tentar pegar algo que não está em sua posse. Pronto. Letra D. Não cometeu crime, sendo questão meramente civil. Falso, cometeu crime sim. Vamos lá. Cometeu roubo qualificado? Não, porque roubo envolve violência ou grave ameaça, tá certo? Então, correto a letra B. Foi uma apropriação indébita. Ela trocou o dolo. Antes ela tinha o dolo só do uso e depois ela quis se apropriar, entendeu? Então, aqui ela foi a letra B, tá certo? Vamos para a próxima questão. Questão 7. Lucas, de 35 anos, praticou ato sexual com Ana, de 13 anos. A idade aqui é muito importante, viu? Lucas argumenta que Ana teria consentido verbalmente, embora ela protestasse, de acordo com o Código Penal. Vamos responder as letras aqui, ver qual é a correta. Lucas responde por estupro comum, pois a vítima verbalmente protestou. Falso. Porque como ela tinha 13 anos, ela é considerada inimputável, tá certo? Então ela não poderia ter consentimento algum, tá certo? Lucas responde por violação sexual mediante fraude. Não teve fraude nenhuma porque ela consentiu. Tá certo? Lucas cometeu estupro de vulnerável. Isso daqui, ó, até aqui tá correto. Vamos continuar, porque ela tinha 13 anos, entendeu? Menores de 14 anos, eles são considerados vulneráveis, entendeu? Sendo irrelevante consentimento ou protesto, pois a presunção absoluta. De acordo com o Código Penal, os menores de 14 anos, eles são têm essa presunção absoluta de vulnerabilidade. Então a correta é a letra C. Lucas cometeu estupro de vulnerável, tá certo? Mesmo ela consentindo, mesmo ela já tendo tido atividades sexuais antes, tudo isso não importa, tá certo? Quando ele for para julgamento, ele vai ser condenado com estupro de vulnerável. Pronto. Lucas é inimputável? Não, porque Lucas tinha 35 anos, tá certo? E por ter agido sem violência explícita, não tem nada a ver. Lucas não cometeu crime? Falso. Pronto. Cometeu crime sim, estupro de vulnerável. Vamos para a próxima questão. Questão de número 8. Felipe, servidor público, falsificou a assinatura constante em um diploma de conclusão de curso superior, alterando dados relativos à sua formação acadêmica. O documento falsificado foi posteriormente utilizado para fins de obtenção de promoção funcional no órgão em que trabalhava. Considerando as disposições do Código Penal acerca dos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa correta. Se vocês quiserem, vocês podem sempre pausar o vídeo, tá certo? E depois tentar resolver. Ó. Vocês pausam o vídeo e depois voltam corrigindo comigo aqui, tá certo? Vamos lá. Letra A. Felipe praticou o crime de falsificação de documento público, pois alterou o documento que possui natureza pública. Essa daqui já é a correta, tá certo? Ele falsificou um documento público, tá vendo? Pois alterou o documento que possui natureza pública. O diploma de conclusão de curso superior, ele é considerado um documento público. Então, e ele falsificou. Então, pronto, isso daqui, ele fez uma falsificação material, entendeu? Então, realmente, é a letra A. Letra B, ó, Felipe praticou o crime de falsidade ideológica. Errado, porque falsidade ideológica é quando a pessoa, ele falsifica, ele não coloca o que deveria ter naquele documento, entendeu? Ele emite algum dado, alguma coisa, tá entendendo? No documento. Então não é falsidade ideológica. Felipe praticou o crime de falsificação de documento particular? Não, porque o diploma de conclusão de curso é considerado documento público. A conduta caracteriza-se, letra D,
exclusivamente o crime de estelionato, sendo irrelevante a falsificação documental. Aqui a pessoa poderia ficar nessa letra D, entendeu? Mas ele não foi tão específico aqui no texto, porque o estelionato, quando você tem uma falsificação e é em função para você cometer o estelionato, então vai ser absolvido, entendeu? Vai haver o princípio da consunção. Mas nesse caso aqui, como ele não especificou tão bem que era aqui, né, que ele ia ter um ganho, entendeu? Ele pegou e a gente não vai considerar. Mas isso daqui poderia ser uma questão anulada, entendeu? Poderia ficar entre a letra D e a letra A. Realmente essa poderia ser também, aplica no princípio da conjunção, entendeu? Quando o falso se exaure no estelionato. E letra E, a conduta não configura crime penal. Aí aqui está falso. A gente já não precisa nem ler o resto. Vamos para a próxima questão. Questão 9. Geraldo, auditor fiscal da Receita Federal, no exercício de suas funções, recebeu dinheiro de determinado contribuinte para reduzir indevidamente a alíquota de imposto incidente sobre a operação fiscalizada. Após receber a vantagem devida, o servidor realizou a alteração conforme ajustado entre as partes. Considerando as disposições do Código Penal acerca do crime praticado pelo funcionário público contra a administração pública, assinala a alternativa correta. Geraldo praticou crime de corrupção ativa? Não. Corrupção ativa é quando o particular que oferece algo, entendeu? Ao funcionário. Então, ele não praticou o crime de corrupção ativa. Falso. Geraldo praticou o crime de corrupção passiva ao receber vantagem indevida em razão de ato relacionado à sua função. Letra B, correto. Corrupção passiva é quando a pessoa recebe, tá entendendo? Ou solicita alguma vantagem, entendeu? Ao particular. Então, correto, letra B. Letra C. Geraldo praticou crime de peculato, pois se apropriou de valores pertencentes à administração pública. Falso. Não tem nada a ver com peculato, porque aqui ele pegou e recebeu de um particular, entendeu? Ele recebeu, como fala aqui na questão aqui nova, ele recebeu dinheiro de determinado contribuinte, tá sendo? Para reduzir indevidamente. Pronto, então isso daqui tá falso. Letra D. Geraldo praticou crime de concussão. Falso. Concussão é quando a pessoa exige. Exigir é o verbo, né? Exigir. A conduta é atípica na esfera penal. Falso. Pronto, vamos para mais uma questão. Aqui. Questão número 10. Beatriz, servidora pública, que exerce a função de inspetora ambiental, durante fiscalização em determinada indústria, afirmou ao gerente da empresa que lavraria autos de infração grave caso não recebesse determinada quantia em dinheiro. Tá certo? Ela pegou e disse que ia lavrar autos de infração grave caso não recebesse determinada quantia em dinheiro. Ela estava ameaçando a pessoa, né? Temendo prejuízos decorrentes de autuação, o gerente realizou o pagamento exigido. Tá certo? Foi um pagamento exigido, tá certo? Presta atenção no verbo. A servidora apropriou-se da quantia recebida, considerando as disposições do Código Penal acerca dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, assinala a alternativa correta. Foi corrupção passiva? Falso. Tá certo? Porque ela não solicitou, ela exigiu, ela pegou e também ameaçou, entendeu? Então não foi corrupção passiva, foi concussão, correto. Concussão é quando a pessoa exige, ameaça, entendeu? Ela está exigindo. Letra C, falso, peculato, não tem nada a ver. Vamos para a próxima letra aqui, ó. Extorsão qualificada, falso. E enriquecimento ilícito, falso. Pronto. Vamos agora para noções de direito processual penal do professor. Foram questões do professor Renan Araújo. Certo? Então,
todos os créditos das questões foram para ele aqui, de noções de direito processual penal. Ele que elaborou as questões, né? Vamos apenas resolver ela. Um promotor de justiça recebe da vítima de um crime de estelionato todos os elementos probatórios necessários, tá vendo? Testemunhas, exames pericial particular, documentos e filmagens, para a propositura da ação penal. O promotor de justiça, ele recebeu tudo que necessitava para a ação penal, tá certo? Diante da fartura de elementos de convicção, o representante do MP opta por oferecer a denúncia imediatamente, sem requisitar a instauração do inquérito policial. Pronto. Com base no Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O inquérito policial é peça indispensável para a validade da ação penal pública. E aí, pessoal, ela é indispensável ou não? E aí, o que é que vocês acham? Então, esse daqui, ó, está errado, tá certo? Um dos princípios do inquérito é que ele é dispensável, tá certo? Então, aqui, ó, mais uma vez, ó, o promotor, ele recebeu tudo, tá entendendo? O promotor recebe da vítima do crime todos os elementos, testemunha, então pronto, ele não precisa do inquérito policial para a propositura do oferecimento da ação, né? Ação penal. Vamos lá, letra B. O magistrado deve anular o processo, pois a presidência da investigação é ato privativo do delegado de polícia. Aqui falso também. Não tem, o magistrado não tem que anular o processo, tá certo? Vamos lá. C. Agiu corretamente o Ministério Público, pois o inquérito é dispensável, tá certo? Aqui, ó, olha o princípio aqui, ó. Ele é dispensável se o titular, que é o MP, ó, da ação, já possuiu os elementos necessários ao oferecimento da denúncia. Letra C é a correta. Ele não tinha os elementos necessários, que foi o quê? Foram testemunhas, os exames, os elementos probatórios, pericial particular, documentos e filmagens, tudo para a propositura da ação, como o próprio enunciado da questão fala. Então ele tinha os elementos, então ele poderia sim agir e oferecer a denúncia, tá certo? Então, e letra D, vamos lá para a letra D. O inquérito deveria ter sido instaurado obrigatoriamente para garantir o contraditório na fase investigativa. Não. O inquérito, ele é inquisitivo, ele não precisa de contraditório e ampla defesa, tá certo? Então, aqui falso. Letra E. A autoridade policial deve obrigatoriamente ratificar as provas colhidas pela vítima antes do recebimento da denúncia. Falso. Vamos para a próxima questão. Aqui, número 12. Mário foi denunciado pelo MPSC, Ministério Público de Santa Catarina, pela prática de crime de estelionato contra Joana, sua vizinha, após esta ter oferecido a devida representação. Tá certo? Após o recebimento da denúncia, preste atenção, após o recebimento da denúncia pelo juiz, as partes se reconciliam e a vítima comparece em juízo manifestando o desejo de se retratar da representação oferecida. Ela estava querendo se retratar, tá certo? O único problema foi o seguinte aqui, ó, que foi após o recebimento da denúncia. Então, pronto. Então, vamos. Diante do exposto e nos termos do CPP, assinale a alternativa correta. Letra A. O juiz deve extinguir a punibilidade do réu diante do perdão da vítima. Falso. A representação é irretratável após o oferecimento da denúncia. Falso. Porque não é após o oferecimento da denúncia, é após o recebimento. Cadê? Quer dizer, não, eu que estou confundindo aqui. Peraí, pessoal. Não, já ia errando isso aqui. Porque realmente, olha, ela é irretratável após o oferecimento da denúncia, sim.
e já tinha ocorrido o recebimento. Entendeu? Já tinha ocorrido o recebimento. Por isso que a representação se tornou irretratável. Eu ia caindo aqui na pegadinha, entendeu? Tinha falado certo antes e acabou caindo na pegadinha. Ele vai ser irretratável após o oferecimento da denúncia. Correto. Entendeu? Porque ó, aqui já tinha sido recebida a denúncia. Então, letra B é correta. Mas vamos ler as outras. O Ministério Público deve ser consultado e, se concordar, poderá desistir da ação penal. Não, o Ministério Público ele não pode desistir da ação penal, tá certo? A retratação é válida até a sentença de primeiro grau, devendo o processo ser extinto. Falso. É até o oferecimento da denúncia, entendeu? Por se tratar de crime patrimonial, houve renúncia tácita. Falso.